A paz do Senhor, galera. Espero que vocês estejam bem. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui na Conexão Arva. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, já se inscreve para receber mais conteúdos como esse. Hoje nós vamos fazer uma reflexão sobre as nossas vidas. Será que Deus pode me ouvir? Ou será que Deus tem ouvido as nossas orações, a minha oração? Será que em meio a tantas pessoas nesse mundo, Ele tem ouvido a minha voz? A leitura de hoje se encontra em Salmos 66, versos 19 e 20. Vamos lá. Mas na verdade, Deus me ouviu, atendeu a voz da minha oração. Bendito seja Deus que não rejeitou a minha oração, nem desviou de mim a sua misericórdia. Então agora vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, aqui estamos mais uma vez, Senhor, unidos para ouvir mais de Ti, aprender mais da Sua palavra, que reflete nas nossas vidas aquilo que nós precisamos e necessitamos todos os dias, Pai. Vem falar conosco mais uma vez. Usa-me, ó Senhor, como instrumento da Tua vontade e alcança aquele que está ouvindo agora, Senhor. Abra o nosso entendimento. Dai-nos sabedoria e compreensão daquilo que o Senhor quer para as nossas vidas. Ó Pai, ajuda-nos mais uma vez a entender as Tuas vontades em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá. Será que Deus, Ele pode ouvir as nossas orações? Ou será que Ele se esqueceu justamente de mim? Às vezes eu me pego refletindo exatamente sobre isso. Será que Deus, com tantas pessoas no mundo, Ele consegue ouvir justamente a minha oração? Com tantas pessoas falando, será que Ele consegue ouvir a minha voz? E aí, quando eu olho para a minha vida e eu começo a ver que às vezes eu oro por pessoas, oro por situações e algumas das vezes, aparentemente, parece que as minhas orações não estão sendo respondidas, aí eu começo a acreditar nesta dúvida. Talvez Deus não escute as minhas orações. Mas aqui, o salmista, ele fala, mas na verdade, Deus me ouviu. E aí eu começo a refletir na vida que eu estou vivendo hoje. Às vezes, alguns acontecimentos no dia de hoje conseguem roubar de nós essa perspectiva das nossas orações estarem sendo respondidas ou não. Por exemplo, às vezes é tanta coisa ruim acontecendo, às vezes algo que nós estamos orando no hoje não está sendo respondido, aquilo que nós precisamos não está sendo dado, e a gente começa a pensar, nossa, mas parece que Deus ele não ouve realmente as nossas orações, Ele não ouve aquilo que eu peço, e a gente começa a duvidar. Só que, às vezes no hoje nós estamos vivendo orações passadas. E eu me coloquei a refletir nos últimos dias sobre a minha própria vida. Por muito tempo eu orei por um filho, orei por uma família. Por um momento eu orei para que o meu marido fosse cristão de berço, né? Que a gente fala, nasceu em berço evangélico. E essas orações minhas foram atendidas. Deus me deu exatamente aquilo que eu pedi. Uma casa, uma família estruturada. Hoje eu tenho isso, mas às vezes, por conta dos últimos acontecimentos, às vezes eu penso que Deus não está ouvindo minhas orações. Porque a gente começa a basear no hoje e se esquece que nós já estamos vivendo respostas de orações. Uma coisa que aconteceu muito interessante nesses últimos dias foi que o meu sobrinho, ele falou assim, eu perguntei pra ele, quem te deu essa moto? Aí ele falou assim, foi o Mercado Livre. Aí eu fiquei assim, refletindo. E Mercado Livre bonzinho, né? Que dá essa moto. Se não é a mamãe trabalhar e te dar, você não ia ter essa moto. Mas olha que interessante. Às vezes nós também somos assim com Deus.
a gente acha que é que nem o meu sobrinho, acha que é o Mercado Livre que chamou lá e entregou a moto e é ele que tá dando os presentes que ele quer, e não a mãe dele que tá trabalhando para dar esses presentes a ele. E às vezes Deus faz tanto na nossa vida e a gente acha que o crédito todo daquilo que está acontecendo é nosso, ou simplesmente das pessoas que estão envolvidas naquilo. Às vezes nós paramos de ver a graça de Deus diariamente, ajudando, nos protegendo, nos provendo e dando a nós tudo o que nós necessitamos. Hoje nós temos saúde, nós temos uma casa, nós temos o que comer, temos o que beber. Nossas orações estão sendo respondidas, mas a gente acha que é tudo fruto do nosso trabalho, que é do acaso, que é algo que nós construímos. Só que a gente para de ver aquilo que Deus já está fazendo em nós, aquilo que Deus está provendo para nós. E a gente começa a ver que nós estamos vivendo sim as nossas orações. Nós pedimos por proteção, nós pedimos por segurança, nós pedimos por providência e Deus não tem deixado nada nos faltar. Por mais que alguma coisinha ou outra que a gente julga necessária nesse momento está nos faltando, mas o principal não tem faltado. Começa a refletir na sua vida como eu comecei a refletir. Eu comecei a ver a graça de Deus todos os dias na minha vida, em gratidão a tudo que eu tenho, a gratidão a tudo que Ele me deu. E aí eu comecei a entender que às vezes Deus não está respondendo as minhas orações do momento, porque eu quero agora, é isso que eu preciso, é isso que eu quero e eu quero agora. Mas não, às vezes Deus já está respondendo orações que eu fiz lá atrás. Ele continua, Ele não para, Ele responde as nossas orações. Às vezes a gente baseia pela nossa perspectiva. Eu preciso disso e eu preciso disso agora. A gente começa a colocar as nossas metas e as nossas vontades. E Deus, Ele não trabalha e Ele não se baseia na nossa vontade. Ele não trabalha e não faz aquilo que nós queremos. Por quê? Porque algumas das vezes, se Ele fizer aquilo que nós queremos, Ele nos perde o nosso caráter. Às vezes a gente ganha alguma coisa e a gente muda, a gente é outro, a gente deixa de dar valor a Deus e o crédito e a honra que é toda dele. E começa a achar que é mérito total nosso, que tudo é baseado naquilo que nós fazemos. E olha só, como que já muda, exatamente a gente consegue começar a entender como que Deus ele cuida do nosso coração para manter a gente na centralidade da vontade dele. É isso que acontece. E a gente começa, porque Deus, Ele não nos deu como uma criança birrenta, né? Como uma criancinha birrenta, fazendo birra com Deus e achando que Ele vai responder a gente como um pai responde a birra. A maioria dos pais não responde uma birra, deixa a criança hoje em dia chorando lá, esperneando, se acalmando para depois tentar explicar para a criança por que não, ou simplesmente alguns pais com menos paciência pega a criança e sai de perto e tira daquele ambiente. Mas Deus, Ele é pai também da gente, e a gente vai como uma criança birrenta achando que Deus é obrigado a responder as nossas orações no nosso momento, segundo a nossa vontade. E a perspectiva de Deus é totalmente contrária da nossa. Só que nós temos que ter a confiança que Deus, Ele sabe de tudo e Ele tem o controle de tudo. Hoje, às vezes, Ele pode estar respondendo uma oração que você fez há anos atrás, há meses atrás ou ontem. A gente não sabe, não conseguimos basear o tempo de Deus nem o tempo das respostas dele, mas Ele responde todas as nossas orações, até com nãos. Às vezes nós vamos ter orações que Ele vai responder com um não. Não vou dar, não vai ser assim, não será feito deste modo. E a gente fica tentando, esperando, e esperando o quê? Um sim. Esperando o quê? Que Deus faça a nossa vontade. E Deus é soberano em tudo e Ele não vai fazer aquilo que Ele não quer. É simples. Aquilo que vai nos roubar da sua presença, aquilo que vai tirar e mudar o nosso caráter, aquilo que vai desfazer toda a boa obra que Ele está construindo. Ele vai prejudicar exatamente a nós, aquilo que Ele está investindo em nós. Olha o que vai dizer em Jeremias, capítulo
29, versículo 12. Então você me invocarão, se aproximarão de mim em oração e eu os ouvirei. Então, quer mais uma resposta de que Deus está ouvindo sim as suas orações? Jeremias 29, 12. A gente vai invocar o nome do Senhor, se aproximar dele em oração, pedir e ele irá nos ouvir. Então, quando você pensar ou imaginar que Deus ele não está te ouvindo, ele ouve cada oração, ele ouve cada choro, ele ouve cada súplica, ele ouve você a todo momento. Todo momento em que você se aproxima dele em oração, ele te ouve. Ele não deixou de te ouvir. A questão é, você está se baseando na perspectiva humana ou olhando com olhos espirituais para a sua situação? Que às vezes nós não vamos ter as respostas assim, ó, como eu já disse no vídeo anterior, como um macarrãozinho instantâneo, 3 minutinhos e tá pronto. Não, Deus ele tem um tempo para cumprir tudo aquilo que ele prometeu, tudo aquilo que ele falou e tudo aquilo que você pediu. Basta a gente ter o quê? A fé em confiar na suprema vontade de Deus, que tudo que ele tem para nós é bom. O Pai, Criador do mundo, Criador de todas as coisas, que criou tudo que era bom, vai te dar algo ruim? Bom, lá em Lucas 11, Jesus vai dizer assim aos seus discípulos: se vocês, sendo homens maus, quando um filho lhe pedir um pão, vocês não dão uma pedra? Então, ele está querendo dizer o quê? Se vocês que são maus, vocês sabem dar as coisas, não dão algo mal, imagina meu pai que é bom. O que será que ele vai dar para vocês? Então, se você confiar em Deus, ele vai suprir todas as suas necessidades. Ele vai ouvir as tuas orações e te atender, mas segundo a sua boa vontade. E nisso nós podemos estar confiantes de que Deus ele vai cumprir aquilo que ele tem na nossa vida e será bom para nós. A gente só tem que confiar em Deus. Então, quando eu olhei para minha vida e vi que nos últimos dias eu tive aquela, e eu vou ser sincera, eu quis murmurar sobre algumas coisas, algumas limitações que eu ando tendo, alguns problemas que andam acontecendo na minha vida, e eu comecei a querer murmurar e falar assim, nossa, mas será que Deus não está me ouvindo? Deus não está respondendo as minhas orações? Eu estou pedindo com tanta fé, eu acredito que eu estou pegando toda a fé, mas eu estou acreditando tanto fielmente em Deus. Será que Ele não consegue ouvir a minha oração e ver que eu estou pedindo com fé e me atender? Eu caí nesse erro. E aí Deus fez com que, graças a Ele, eu abrisse os meus olhos e eu olhasse para a minha vida, parasse de murmurar e começasse a agradecer por tudo que eu tenho vivido e tudo que eu venho vivendo, que é providência dele. Ele não tem deixado nada faltar. Uma coisa ou outra, mas é fútil. O principal, aquilo que eu mais pedi, o amor, a saúde, a providência, a união, ele não tem deixado faltar. Aquilo que eu mais necessito neste momento, ele também não tem deixado faltar. Ele está comigo todos os dias e a sua presença é aquilo que eu mais poderia querer todos os dias. É que ele estivesse comigo e eu sinto ele e eu agradeço por ele estar comigo todos os dias. Então, esta é a maior de todas as respostas das minhas orações. Tudo aquilo que eu poderia querer, tudo aquilo que eu preciso realmente. Então, faça uma pequena reflexão. Se você andou murmurando, peça perdão ao Pai, assim como eu pedi, e começa a agradecer, mudar os seus pensamentos acerca daquilo que Deus tem feito na sua vida. E você vai começar a entender e a ver que Deus ele te ouve e ele tem escutado as suas orações. Ele tem escutado aquilo que você tem pedido e ele tem atendido da melhor forma. Nesse momento, vamos fazer mais uma oração.
mas vamos fazer uma oração sincera a Deus. Se for momento de pedir perdão, abra seu coração e peça perdão a Ele, pelos momentos em que você murmurou e achou que Ele não estava te ouvindo. Mas o Pai, Ele tem te ouvido e Ele vai suprir todas as suas necessidades. Creia em nome de Jesus. E se você tem algo a pedir para Deus, peça para que Ele te dê um coração renovado no amor e na graça dele, para que você possa ver estas bênçãos que já estão na sua vida. Amém? Se eu parar essa oração mais uma vez, eu peço a você, deixa Deus te usar, pausa o vídeo e continue a sua oração. Não saia deste ambiente. E se o Espírito Santo quer ministrar algo a respeito desta palavra para você, permita. Escuta o seu Pai nesse dia de hoje. Vamos lá? Senhor, meu Deus e meu Pai, a Ti louvamos e agradecemos, Senhor, porque mesmo quando nós não entendemos, o Senhor fala conosco e o Senhor abre os nossos olhos para a gratidão a Ti, Senhor. Que nós sejamos gratos a Ti todos os dias pela providência diária, pela Sua misericórdia, pela Sua bondade diária, Senhor, que se renovam todos os dias pelas nossas vidas. Pai, que nós possamos ver com graça aquilo que o Senhor vem fazendo na nossa vida e que nós possamos ver essas respostas de orações, Senhor, e que a gente possa ser grato a elas também, Pai, e aquilo que nós necessitamos, Pai, que é o de urgência, Senhor, atenda-nos, se for segundo a Tua vontade. Ouve o clamor dos nossos corações, as nossas necessidades, Senhor, e não deixa nada nos faltar, mas principalmente a Tua presença em nossas vidas, Senhor, que jamais falte. Pai, acalma o coração e a mente agora de quem está ouvindo, Senhor. Que eles possam entender e compreender esta palavra, Senhor, e que eles possam ser agraciados pela Tua presença na vida deles. Visita aqueles que estão precisando, Senhor, de um cuidado mais profundo, de um cuidado mais íntimo, Senhor. Vá de encontro com eles, Espírito Santo, envolva eles agora em nome de Jesus. É o que eu oro, agradeço, Pai, por esta rica palavra que consola os nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. E se você não é inscrito, já se inscreve no nosso canal Conexão Arrava para você receber mais conteúdos desse tipo, para ajudar na sua semana, trazer uma paz no seu coração, um conforto, um direcionamento, esclarecer alguma dúvida. E vamos juntos alcançar mais pessoas com a palavra de Deus, de uma forma assim, clara, sem muitas palavras difíceis, numa reflexão simples e olhando exatamente para as nossas vidas, sem julgamento, sem nada, só a palavra de Deus. Então, muito obrigada, pessoal. Que Deus te abençoe e a paz do Senhor.